Bom, bom dia para todas e todos, feliz ano novo de luta para a gente. Então, esse ano tem vários datas comemorativas, né? Uma delas uma das tristes, é que dia 15 de janeiro faz 100 anos do assassinato da Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht na Alemanha. E uma das frases mais conhecidas atribuídas a Rosa Luxemburgo, que na verdade ela pegou do Engels, foi no material que ela fez em 1916, que ela colocava que a sociedade burguesa, durante a Primeira Guerra Mundial, estava numa encruzilhada entre o socialismo e a barbárie. E essa frase sempre foi atual, mas nesses últimos tempos tem sido mais atual ainda, porque hoje nós continuamos a viver um momento que é marcado pela crise que começou em 2007, 2008, que não foi superada, e os elementos de barbárie no mundo vêm se acumulando e ganhando novas caras, como Trump ou Bolsonaro. E nós vemos isso de muitas formas. Nós vivemos isso com uma desigualdade no mundo que hoje talvez é a maior da história da humanidade, em nível de desigualdade. O número inédito de refugiados no mundo, de mais cerca de 70 milhões de pessoas fugindo de suas casas por causa de guerra, perseguição, ou por causa das mudanças climáticas que está fazendo que as pessoas não sobrevivem mais onde moram. Nós vemos também na devastação ambiental no mundo que está levando a mudanças climáticas, que a gente está sentindo o efeito no mundo inteiro e nesse último ano a gente teve enormes incêndios florestais na Califórnia, em Portugal, na Suécia, até no norte, em muitos lugares, Nós vemos também nos conflitos bélicos que ocorrem, seja por recursos naturais, por poder e interesses estratégicos, como na Síria, no Congo, ou agora no conflito no Iêmen, que fica na Península Árabe, que 14 milhões de pessoas só sobrevivem por causa que eles têm ajuda de alimentos, e a estimativa é que 6,5 milhões dessas pessoas correm risco iminente de morrer de fome se essa ajuda é interrompida. Ao mesmo tempo, vivemos um período de muita resistência e luta, com grandes expressões. Já nesse início desse ano, esse ano mal começou, já tivemos vários movimentos que eu vou falar mais sobre isso mais tarde, mas só para dar um exemplo, foi a maior greve geral da história, com cerca de 200 milhões de pessoas na Índia, no dia 8 e 9 de janeiro. E nós vivemos a crise, esse período de crise que já faz mais de uma década, como eu disse, que não foi superado, como tem alguns elementos que têm se agravando, especialmente nas relações mundiais, que o mundo está mais instável, com figuras como o Trump, que está trabalhando contra todos aqueles acordos, as estruturas e instituições que os capitalistas construíram pós a Segunda Guerra Mundial, estão sendo questionadas e minadas pelo Trump, que também está rompendo acordos, como o acordo nuclear com o Irã, acordos de comércio, acordos do clima, etc., incluindo um acordo assinado entre Gorbachev e Ronald Reagan em 1987, um acordo que limitava o número de armas nucleares estratégicas, como é chamado, no mundo, que o Trump agora está anunciando que eles vão se retirar desse acordo. E também o Trump iniciou uma guerra comercial com a China, mesmo se agora tem uma trégua por um certo tempo, que tem o potencial de acelerar uma nova crise econômica mundial. E eu acho que isso aqui mostra um aspecto que eu acho que é interessante mencionar, é que uma das contradições fundamentais do sistema capitalista é que o sistema capitalista é um sistema global, mundial. Ele não pode existir só em um país. Os capitalistas têm que agir no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, o sistema deles é baseado em
né, em Estados-nações, né, interesses nacionais, etc. Então, todos esses acordos que foram feitos, seja a União Europeia, seja a ONU, seja essas questões, elas nunca vão chegar até uma conclusão. Né? E agora nós temos no Trump um representante da classe dominante que tem uma linha mais agressiva, especialmente diante do crescimento da China. Né? E a China também, ao crescer, para poder sobreviver com uma nação, ele vai tentar se expandir. Né? A China agora é um grande exportador de capital, com investimentos, comprando portos pelo mundo, fazendo grandes investimentos. E tem um professor da Harvard, na Universidade Chique lá dos Estados Unidos, que chama Graham Allison. Ele fez um título um estudo chamado se uma guerra entre a China e os Estados Unidos é inevitável, né? Onde ele fez uma comparação com o que é chamado a armadilha de Tucídides, que era um grego que estudou a guerra entre Esparta e Atena, né? Vocês viram os filmes aí, né? Em qual ele colocou que essa situação de ascenso de um novo poder, né, quando tem o outro poder antigo que está sendo ameaçado, isso é uma armadilha que leva à guerra. Aí ele tentou comparar com os tempos modernos dos últimos 500 anos, ele chegou à conclusão que houve 16 situações dessas, onde novas potências estão ameaçando potências antigas. E 12 delas levaram à guerra. Né? Eu acho que para a gente, né, é importante entender que um conflito armado, uma guerra mundial, etc., uma grande guerra, não é algo que é provável colocado na situação de hoje. Só seria possível diante de uma derrota bem grande e decisiva da classe trabalhadora. Porém, as guerras estão acontecendo, muitas das guerras que acontecem são o que eles chamam de guerra por procuração, guerra por agente, né, onde os interesses desses poderes estão representados. A guerra da Síria, por exemplo, é uma guerra que não é só uma guerra entre o Estado Islâmico, a Síria, ou a oposição do Assad e o Assad, não só uma guerra entre o bloco sunita e o bloco xiita, entre os muçulmanos, né, mas é também uma guerra onde os Estados Unidos e Rússia estão envolvidos diretamente. Né? Então essas ameaças são reais. E também nós vivemos um aumento de um populismo de direita, reacionário, xenófobo, etc., exemplificado pelo Trump, que a gente vai discutir mais durante esse final de semana, que também mostra que nós vivemos um momento de decadência das instituições da burguesia, onde eles perdem a confiança no seu próprio sistema e novos representantes surgem com uma linha mais dura. O Trump, por exemplo, a principal batalha dele agora é uma batalha xenófoba, tentando construir um muro entre os Estados Unidos e o México, né? E os Estados Unidos agora, o governo está em fechamento parcial. Eles fecharam, não tem orçamento para uma boa parte porque eles não chegam a um acordo do orçamento, porque o Trump recusa assinar um orçamento onde não tem uns 21 milhões de reais para construir um muro, um muro, né? Não, 21 bilhões de reais, 5,7 bilhões de dólares, né? E isso significa que tem boa parte dos serviços dos Estados Unidos que não estão funcionando, tipo aqueles que fazem de alfândega, que fazem controle quando você vai voar, etc. São 800 mil funcionários públicos sem salário, né? E um dos exemplos foi quando o Trump recebeu uma equipe de futebol na Casa Branca. Ele teve que pagar do próprio bolso a comida. Então, serviram hambúrgueres, é claro, né? Serviu 300 hambúrgueres, que depois ele tweetou que foi 1000, para seguir a linha, para não perder a linha, né? Né? Mas, existe uma profunda divisão na classe dominante, incluindo no Estado dos Estados Unidos, né?
onde saiu novas revelações essa semana que o FBI, quando o Trump demitiu o chefe do FBI, o FBI começou uma investigação formal se o Trump não estava agindo pela Rússia, conscientemente ou inconsciente, trabalhando para a Rússia. Um dos grandes projetos aí dos capitalistas dessas últimas décadas, né, na pós-guerra, tem sido a construção da União Europeia, né? E a União Europeia segue as mesmas coisas, né? Era um continente decadente economicamente, a Europa não é mais o centro do mundo, que queria fortalecer a sua posição diante da concorrência com os Estados Unidos e a Ásia, mas também se fortalecer para enfrentar os trabalhadores no próprio continente, retirando direitos, e para construir um muro, pelo menos virtual, contra refugiados do resto do mundo. Só que essa colaboração, né, toda essa tendência de tentar colaborar entre os capitalistas, eles nunca conseguem levar isso à última consequência. E a União Europeia, nos últimos tempos, tem ido de crise em crise. E essa última crise agora é do Brexit, né, que eles teve uma votação, um referendo que votou que o país vai abandonar a União Europeia, e tinha um prazo de 3 anos, e esse prazo está chegando. Daqui menos de 2 meses, a Grã-Bretanha não vai estar mais na União Europeia. E eles não têm um acordo como isso vai funcionar. Eles não sabem, hoje, eles não sabem dizer se eles vão conseguir comprar remédios, se vai ter mercadorias, porque não tem acordo de como que vai... as coisas vão passar pela fronteira. Então é um grande caos. E a Theresa May tentou votar um acordo que ela fez, mas ela sofreu uma enorme derrota no parlamento, que é a maior derrota que um primeiro-ministro sofreu da história do país. Nunca um primeiro-ministro teve perdeu tanto numa votação no parlamento britânico como a Theresa May sofreu agora. Mostra a crise que está. E o próprio Brexit também é um exemplo dessa situação que a gente vive, contraditória, em qual você tem, de um lado, os nacionalistas reacionários ingleses, especialmente dos mais velhinhos, do Tory, né? Tories é um partido que é uma espécie de extinção, né? Eles são tudo idade média, tipo 70 anos, etc. E você tem os capitalistas próprios que são contra o Brexit, porque eles perdem economicamente. Mas você tem do outro lado uma boa parte da população que votou a favor do Brexit, para ser um voto contra Londres, contra a austeridade, contra a burocracia, uma revolta contra a elite. Só que essa revolta não tem uma expressão política clara, né? Então mostra essa contradição, mas existe um crescimento da esquerda na forma do Corbyn, e se houver novas eleições, se a Theresa May perde, é bem provável, cai, é bem provável que ele ganha as eleições. Mas na questão, se eu disse que a crise não foi superada, né, a crise econômica, não é para dizer que não houve uma certa recuperação econômica em vários países, né? Os Estados Unidos, o Trump, por exemplo, conseguiu se manter muito por causa que tem um crescimento nos Estados Unidos, mesmo se ele é muito desigual, etc. Né? As elites conseguiram evitar uma crise mais profunda, injetando enormes quantidades de dinheiro na economia, né? Aquele projeto que eles chamam de afrouxamento monetário, quantitative easing, nos Estados Unidos, é equivalente a 20% do PIB que eles jogaram de dinheiro no mercado financeiro para tentar sustentar o crescimento. Na Europa foi algo semelhante. Mas essa recuperação que houve foi extremamente desigual, né? A gente já deu o dado da nossa atividade nacional passada, a Escola Latino-Americana, né, que em 2017, 82% do aumento da riqueza do mundo foi para o 1% mais rico, né? E a metade da população não houve nenhum aumento de riqueza e o resto ficou com o resto. Mas saiu um outro dado para mostrar como que essa recuperação é desigual e baseada também em retirada de direitos, é que na Grã-Bretanha, na última década, o aumento salarial tem sido o pior em 200 anos. Desde as guerras napoleônicas, você não tem tido uma década com tão baixo aumento ou reposição salarial, etc. Né? Então, é algo inédito.
E agora o Banco Mundial se junta àqueles que alertam para uma nova crise. Na semana passada eles escreveram que as nuvens de tempestade se formam para a economia mundial. Agora a gente já tem países centrais como Alemanha, Japão, Itália, que já teve crescimento negativo, países grandes que não são das grandes potências, como Turquia, África do Sul, Argentina, também Brasil, tem problemas econômicos, né? No Brasil a recuperação é muito fraca. E diante da perspectiva de uma nova crise, existem dois agravantes importantes. Primeiro é que, numa nova crise, eles não vão conseguir repetir a dose da crise anterior, né? De injetar enormes, porque eles já gastaram tudo e mais ainda que eles tinham de munição contra essa crise. Se eles fizerem a mesma coisa, pode gerar uma grande crise inflacionária no mundo. A segunda é que essa nova crise vai ser no contexto com governos mais nacionalistas, mais protecionistas e mais autoritários. Então, o risco de ser uma crise que vai ter medidas, né, menos coordenadas para tentar salvar bancos, etc., e mais de atacar diretamente os trabalhadores, ou fechar, ou atacar, fazer o que o Trump está fazendo agora numa escala grande, né, de impor tarifas contra outros países, etc. Aí, para falar um pouco sobre a China, porque a China tem sido um fator central para o aumento do pessimismo sobre a economia mundial, porque a China está desacelerando. A China é a segunda maior economia do mundo, 16% do PIB mundial é da China, contado em dólares, né, no valor de mercado, e 30% do crescimento mundial da última década vem da China. Então a China é muito importante. E o efeito da guerra comercial até agora, que o Trump lançou contra a China, ainda tem sido limitado, né, ainda pode se tornar muito pior. Mas o crescimento já voltou ao nível de 2009, e para dar um exemplo, no ano passado, pela primeira vez em 28 anos, a venda de carros caiu na China, né? Teve uma queda na venda de carros, e a China tem 30% do mercado mundial de carros, 30% dos carros do mundo são vendidos na China. Então essas coisas têm efeitos. E uma das medidas que o Trump pode implementar, se eles não chegam a um acordo de comércio, é exatamente tarifas sobre automóveis. E a China tem sido talvez o pior exemplo de aumento de crédito, de injetar dinheiro, etc., né? O endividamento na China total, você pega governo, né, as pessoas privadas, empresas, você pega o total de dívida na China, cresceu de 2008 para 2018 de 171% do PIB para 299% do PIB. Então a China conseguiu sair da crise injetando muito dinheiro, etc., né? Mas o mundo não só está ameaçado por uma crise econômica, que leva a uma crise social, etc. Também vivemos uma crise ambiental, que é muito importante, né? O capitalismo está literalmente destruindo as condições de vida no planeta, né? Nós vivemos, vocês já ouviram falar dos grandes períodos de extinção de espécies, etc., né, que houve na história do planeta. Nós vivemos um período desse hoje, e que é provocado pelo sistema capitalista, né? E as mudanças climáticas agora estão se tornando mais e mais alarmantes. O último relato, né, vai ter um grupo sobre isso, mas o último relato da ONU sobre o clima mostra que a gente tem menos tempo que esperava e precisa de medidas maiores do que se esperava. E isso não é possível sob o capitalismo, né? Isso talvez o meio ambiente é o argumento mais óbvio e mais claro para a necessidade de uma economia planificada democraticamente, porque a mudança de produção que é necessária para diminuir os efeitos, né, sobre o ambiente, vão precisar de uma economia planificada. Não é impossível fazer sobre o mercado. E isso,
boa parte da direita entende. Isso é uma das razões porque uma boa parte da direita nega a questão do clima. É porque se eles aceitam isso, a conclusão vai ser que o sistema não funciona, que isso não funciona no supermercado. Mas boa parte dos governos continuam fingindo que estão fazendo alguma coisa. E eu não sei se vocês acompanharam na última cúpula do clima, na Polônia, foi uma coisa bizarra. Eles fizeram uma cúpula do clima na Polônia. A Polônia é o país que 80% da geração de energia vem do carvão. Eles fizeram a cúpula no distrito de Carvão, na fala de abertura do presidente Duda, parece ser um brasileiro, né? O presidente Duda, né, ele fez uma fala dizendo que nós temos carvão por mais uns 200, 300 anos, nós vamos continuar usando. Tinha uma exposição de carvão, tinha um monte, assim, mostrando carvão, aqui é carvão, gente, bonitinho, tipo o Trump, né? Ele chama o lindo, limpo carvão. O evento foi patrocinado por 3 mineradoras de carvão, né? E foi o papel da criança que diz que o imperador está nu, nesse evento, foi desempenhado pela uma jovem sueca de 15 anos, Greta Thunberg, que a fala dela foi, todo mundo falando mais que o tempo, né? A fala dela foi se estender, chegou uma 11, meia-noite da noite, que foi a fala dela. Mas é interessante citar a fala dela, porque ela teve efeito. Ela começou ela mesma a fazer greve pelo clima da escola. Isso está começando a se espalhar em outros países. Anteontem, em Bruxelas, teve uns 20 mil alunos que foram para a rua numa manifestação pela questão do clima, etc., está se espalhando essa questão de fazer greve estudantil pelo clima. E ela disse assim na fala dela: a nossa civilização está sendo sacrificada para que um número muito pequeno de pessoas continue a lucrar enormes quantias de dinheiro. A nossa biosfera está sendo sacrificada para que pessoas ricas em países como o meu possam viver luxuosamente. É o sofrimento de muitos que paga pelos luxos de poucos. Se as mudanças são impossíveis de achar sobre esse sistema, talvez nós temos que mudar o sistema. Nós não viemos aqui para implorar que os líderes mundiais se preocupem. Eles nos ignoraram antes no passado e vão nos ignorar novamente. Viemos aqui para dizer que a mudança está vindo, quer vocês gostem ou não. O poder real é do povo. E é claro que todo mundo aplaudindo, chorando, sim, mas né? Mas já passou, né? Então, mas é importante esse tema do meio ambiente. Mas para entrar na questão do outro lado, né? Se a gente fala que socialismo barbárie, a gente tem que falar do socialismo também, porque a gente não quer essa barbárie. E as sementes do socialismo, elas vão brotar nas lutas que estão presentes e que também marcam o período que nós vivemos. Né? Um dos movimentos mais impressionantes do último ano tem sido os coletes amarelos. Ninguém aqui, né, não ouviu falar dos coletes amarelos, não, gilet jaune. Que foi protestos que começaram em 17 de novembro, espontaneamente, de baixo, as pessoas né, ocupando ruas, pessoas ocupando praças de pedágio, né, entrando em confronto com a polícia, etc. Né? E era um movimento que o estopim era um aumento de combustível, que o Emmanuel Macron implementou dizendo que isso aqui é para salvar o meio ambiente, a gente tem que todo mundo pagar, só que ele tinha recentemente antes abolido o imposto sobre riquezas. Né? Então as pessoas dizem, isso não é a gente, né, que vai pagar, não os ricos. Né? E especialmente na zona rural, onde as pessoas dependem de carro, etc., aquilo era uma coisa muito forte, e isso foi o estopim. Os protestos têm continuado desde o 17 de novembro, continuou durante o Natal, Ano Novo, todos, né? Hoje está tendo de novo, dezenas de milhares de novo nas ruas. É um movimento que 12 mil pessoas foram detidas pela polícia, e tem umas 150 pessoas que foram condenadas a meses de prisão, ou a um ano de prisão, etc., e 10 pessoas morreram. Tem gente que tem sido atropelada
nas rotatórias, etc. E uma velhinha que morreu quando ia fechar a janela e veio um tiro eu não lembro se era bala de borracha ou se era gás de pimenta que atingiu ela morreu. Então 10 pessoas morreram nesses protestos. Mas o Macron, ele recuou do imposto, ele implementou o aumento do salário mínimo, vai diminuir o imposto dos aposentados, etc. Só que os protestos continuaram dizendo que a gente quer a demissão do Macron. A gente, que ele é um presidente dos ricos, né? É claro que esse movimento também tem seus limites, porque o movimento chegou a um certo tamanho e não cresce mais, etc. É uma camada que está lá lutando, e esse movimento precisa ter uma expressão, uma estratégia para crescer, etc. Significa envolver outras linhas, mas é um movimento que não tem estruturas democráticas, não tem estratégia para ampliar a luta, etc. E é uma das características das lutas que nós estamos vivendo. E esse aqui tem espalhado pelo mundo muita temor entre os governos se esse movimento se espalha. Só para dar um exemplo, no Egito, o presidente ditador Al-Sisi, ele proibiu a venda de colete amarelo. Né? E um advogado que foi tirada uma foto de um advogado que estava com colete amarelo, ele foi condenado a 15 dias de prisão por acusado de espalhar notícias falsas e espelhar ideologia de um grupo terrorista. Né? Houve também outras lutas, como eu já mencionei, houve essa greve geral na Índia, 200 milhões de trabalhadores contra o governo de direita, que é da extrema direita do Modi, que é contra as políticas neoliberais, ataque dos trabalhadores e principalmente a questão do emprego. Para dar um exemplo, na Índia, ferrovia ainda é questão fundamental, né? Então a grande empresa de ferrovia ia contratar 90 mil pessoas. Um concurso grande, né? 28 milhões de pessoas aplicaram para esses empregos. Essa questão de luta é global. Nós temos lutas importantes na África. 19 de dezembro começou protestos contra Omar al-Bashir, que é o ditador do Sudão. Os protestos continuam, 50 pessoas morreram, e tem sido contra a retirada de subsídios de farinha, que levou a que o preço do pão triplicou, né? E isso tem sido uma exigência do FMI, etc. Mas os protestos continuam. Em Zimbábue, onde o ano passado o Robert Mugabe, né, que é um dos mais longínquos ditadores aí que teve, né, foi derrubado, e agora no dia 14 a 16 de janeiro, nessa semana que teve uma greve geral de 3 dias. São países pobres, né, e lá de novo é a mesma coisa, o preço da gasolina ia aumentar. Zimbábue, né, que é um país super pobre, 72% vive na pobreza, só 11% tem emprego formal no país, da população economicamente ativa, e a gasolina lá é a mais cara do mundo, é tipo mais que R$12 um litro, e isso significa que o preço do transporte aumenta, né? Aí só para dar um exemplo da política que eles estão implementando, o novo ministro de Finanças, o orçamento dele chama austeridade para prosperidade, que eu acho que é bem correto, né? Austeridade para o povo e para a prosperidade para os ricos. Uma das propostas, assim falando sobre a reforma da Previdência pesada, uma das propostas é que a idade mínima de aposentadoria para soldados vai aumentar de 65 para 70 anos, né? E a expectativa de vida no país é 52, né? Então, os poucos que conseguem sobreviver não vai conseguir se aposentar, né? Para a maioria da população podia ser 200 anos, né? Não vai fazer diferença, mas tem dois aspectos muito importantes, eu acho, nas lutas dos últimos anos. Primeiro aspecto, e que também a gente vai ter uma mesa especialmente sobre isso, é o avanço da luta contra as opressões, especificamente da luta das mulheres, seja o papel da luta das mulheres nas lutas gerais, mas também a luta das mulheres contra as opressões específicas.
né, nós tem vários exemplos que nós já discutimos, vamos discutir, como a luta contra o Trump, né, a greve internacional de mulheres, etc. Mas também como as mulheres jogam um papel muito importante em lutas pelo aumento do salário, com os $15 por hora, né, na Europa, né, nos Estados Unidos. Houve uma grande greve de dezenas de milhares de trabalhadores do setor têxtil em Bangladesh, que ganhou um aumento de salário. Né? E nos Estados Unidos agora está rolando uma nova greve, né, de professores, onde as mulheres são a maioria também. Mas também nas lutas contra a opressão, você teve um movimento do Me Too, eu também, que também se transformou em um movimento, não foi só um hashtag, com greves e protestos, etc. Mas também houve greves por igualdade salarial, como na Escócia, em Glasgow. E uma outra atividade impressionante da Índia foi que no dia 1º de janeiro, dizem que pode ser até 5 milhões de mulheres formaram uma corrente humana num estado que chama Kerala, no sul da Índia, que atravessava o estado inteiro, 620 quilômetros, com uma corrente de mulheres protestando contra o fato que num grande templo hindu as mulheres eram proibidas a entrar, mulheres entre 10 e 50 anos, porque idade de menstruação, e segundo eles as mulheres são impuras, não pode entrar no templo. Só que isso foi derrubado na Suprema Corte em setembro, mas os fundamentalistas não deixam eles entrar. Pelo que eu sei, eu acho que só são 2 mulheres que conseguiram entrar lá, mas na marra, etc. A gente teve as lutas pelo direito ao aborto, que levou dezenas de milhares às ruas na Argentina, né, não ganhou ainda lá, mas é um movimento que está indo para cima, né, foi barrado no Senado. Mas a gente teve a gigante vitória na Irlanda, onde 2/3 votaram a favor do aborto no referendo em maio, que agora faz que o aborto é livre até 12 semanas na Irlanda. E para nós é importante entender que isso aqui é um fenômeno global, e um dos temas que a gente vai discutir é exato entender que isso aqui é uma dimensão inseparável da luta contra o sistema capitalista. Não é possível pensar a luta de classe trabalhadora sem pensar na metade que é mais afetada e muitas vezes a mais radical dela. Né? O segundo aspecto que eu acho que é bastante interessante na luta dos últimos tempos é uma retomada de luta, o começo de luta em as 2 principais potências do mundo. Nos Estados Unidos tem tido um aumento de greves que tem sido maior em décadas. Por exemplo, a onda de greve de professores nos Estados Unidos, que começou no sul do estado, onde o Trump tinha maioria. Isso é um elemento importante, né, que as pessoas, muitos tinham votado no Trump, mas mesmo assim foi para a luta, né? Eu acho que é importante ver aqui no Brasil que pode acontecer também. Agora a greve chegou em Califórnia e a primeira vez em Los Angeles 32 mil professores saíram em greve. Na medida que está falando 300 mil, mas 300 mil é a base da categoria, só que eles não tiraram toda a categoria em greve ainda. É 32 mil em Los Angeles, que é a primeira greve em 30 anos, né? Então isso é um tema importante. Mas também na China, que lá sempre teve muita luta na última década, só que agora está começando a surgir lutas num nível novo, por exemplo, que começou a ter greves coordenadas em vários estados, né, que isso nunca acontecia, como a greve dos operadores de grua, de guindaste, etc., que vocês ouviram falar. Mas também que existe uma nova geração de jovens estudantes que se chamam de maoístas, marxistas, etc., mais ou menos confusos, mas que estão enfrentando o regime para ajudar os trabalhadores. Tem uma luta no sul da China, Shenzhen, numa fábrica que chama Jiaxic, que os estudantes estão ajudando os trabalhadores a formar um sindicato independente, vários presos, etc., que nós temos sendo envolvido nisso, né? E relembrando que em janeiro agora também faz 70 anos da Revolução Chinesa, e como Napoleão já disse, né, muito tempo atrás, que a China é um gigante que dorme, que quando esse gigante se levantar, o mundo vai se abalar. E isso vale, né,
muito para a luta da classe trabalhadora. Quando a classe trabalhadora chinesa se põe em marcha, isso pode abalar o sistema capitalista no mundo inteiro. Porém, nós temos que ver o que falta ainda na questão das lutas, né? Porque a disposição de lutar, ela existe, né? Tem muitas lutas e o potencial é maior ainda. Muitas pessoas só esperam ter uma iniciativa. Se tem uma iniciativa, eles vão para cima, né? Mas falta ainda uma organização consciente para a luta dos trabalhadores. E isso né, é o papel do partido, é o papel de ter uma organização que generaliza as lutas e dá uma alternativa a essa luta. E isso ainda é bastante incipiente, esse trabalho. Nós temos nós temos discutido bastante surgimento de novos partidos, etc., de esquerda, né? Mas esses ainda são bastante... não conseguem estar à altura os desafios. Vou dar alguns exemplos disso. Mas, em geral, nós podemos dizer que a tomada de consciência, que teve um grande ímpeto com a crise do capitalismo, ainda é incipiente, ainda é contraditória. Nós ainda pagamos um preço pela experiência do stalinismo e nós pagamos um preço pelo papel que essas novas formações de esquerda jogam hoje, né? Etc. Nós já demos o exemplo da Syriza na Grécia, né? Como mesmo com a maioria da população apoiando uma proposta de não aceitar a política de austeridade da União Europeia, o governo traiu e concordou com isso. Mas aqui na América Latina nós também estamos vendo os exemplos disso pela negativa, e é principalmente a questão da Venezuela. A Venezuela hoje, como a gente discutiu isso 10 anos atrás, que se na Venezuela vai a uma derrota, isso vai ser usado contra a gente. E agora está sendo usado no mundo inteiro. O Trump usa a Venezuela contra os democratas. Então, imagina contra uma esquerda de verdade, né? E agora estão usando a situação assustadora na Venezuela como um porrete contra a esquerda, dizendo que o socialismo faliu, etc. Só que para a gente é importante dizer que nunca houve algum socialismo na Venezuela. Nunca houve uma ruptura com o sistema capitalista. Na verdade, exatamente a falta de ruptura com o sistema capitalista que levou a essa situação, né? Agora a previsão é de uma inflação, a última previsão que eu vi, que a inflação esse ano vai ser de 1.370.000%. Né? Não dá para imaginar que isso, não dá para você refazer os preços tão rápido, né, nos supermercados. O PIB, o valor do PIB em dólar durante o Maduro, de 2013 a 2018, caiu com 59%. Né? Então, o poder de compra do país é muito fraco, né? A produção do petróleo, lembra que a Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? Mas a produção, nos últimos 5 anos, caiu com 40%, por falta de investimento e pela questão. E a Venezuela também retraz uma das lições do stalinismo, que como se você não tem o poder dos trabalhadores real, como uma camada burocrática rapidamente pode se formar e como uma gosma tampar todos os poros do organismo vivo da sociedade, né? Né, então a gente ainda tem o capitalismo, em cima disso tem uma burocracia estatal que hoje só tem uma preocupação: se manter no poder, porque se eles não estão no poder, eles vão se ferrar. Só que a nossa política nunca vai ser de apoiar a esquerda, a direita golpista, etc., que agora estão fazendo uma campanha internacional para que seja reconhecido que o Maduro não seja o presidente, que em vez de seja o presidente do Congresso, que agora não tem nenhum poder, porque o Maduro, quando perdeu a eleição do Congresso, fez uma constituinte que tomou o poder do Congresso. Então, a linha tem que ser de ter uma linha independente dos trabalhadores. Né? Então, e nós vivemos um período em qual a gente passou por um período realmente prolongado, onde havia governos de esquerda que conseguiram se manter no poder por bastante tempo, né? De uma esquerda no sentido lato, né? Bem amplo,
né, e se você pensa Brasil, Argentina, Equador, Venezuela, Bolívia, etc., que no período de crescimento conseguiu se manter. Isso acabou, né? Esse período de crescimento acabou, muitos desses governos perderam, não estão mais, governos não estão mais, de esquerda não estão mais no poder. Com exceção à Bolívia, onde não houve uma crise econômica tão grave, continuou um crescimento, e Evo Morales conseguiu fazer um acordo com a direita, né? Até que vê que, por exemplo, o Evo Morales é um cara que estava na posse do Bolsonaro, etc. Né? Tem o Batista também, foi extraditado de lá, então... mas eu acho que também não dá para dizer que existe uma base econômica para um grande período de governos de direita estáveis. A gente viu na eleição do Macri, que rapidamente teve crise econômica, greve geral, perdeu muito dos apoios, e também há um crescimento de uma esquerda lá através da frente de esquerda dos trabalhadores. E nós vemos como agora tem alternativas de esquerda incipientes ou meia esquerda surgindo, como na Colômbia, onde pela primeira vez um candidato dito de esquerda foi para o segundo turno, mas perdeu do direitista Duque, né? O cara era o Gustavo Petro. Mas a gente também teve a vitória do Obrador no México, né? E no México foi muito importante, uma grande importância. O povo vê isso, é muito paralelo com a vitória do Lula. O povo vê isso como uma vitória contra uma direita neoliberal, etc. Mas do mesmo jeito como o Lula, se não houver uma mobilização por debaixo, pouca coisa provavelmente vai mudar. Porque o López Obrador, do mesmo jeito como Lula, passou várias eleições perdendo, quase ganhando, etc., e foi fazendo acordos com direita, etc., tentando se colocar como um cara confiável, né? Então, essa disputa se abre agora no México para vai ser os rumos do governo, e ela vai depender da mobilização por debaixo da classe trabalhadora. Nós temos também a questão de Cuba, que passa por um processo de restauração do capitalismo em câmara lenta, por vários elementos pró e contra, né? Você tem uma camada da burocracia que é a favor do caminho chinês, né? Em implementar o capitalismo, manter o controle do partido, só que tem elementos que complicam, etc. Agora o capitalismo não está nas melhores das épocas, né? Para você... né? E também agora o Trump está com uma linha muito mais dura com Cuba do que estava o Obama, né? Então, mas a gente teve um novo presidente na Cuba. Agora na Cuba não tem um presidente que chama Castro, né? Ele chama Miguel Díaz-Canel, né? E lembra que a Cuba também é 60 anos da Revolução, né? E ele impulsionou um novo ajuste da Constituição, que é de mais um passo para abrir para empresas privadas, etc., mas um passo não qualitativo, etc., né? Para finalizar, o que a gente tem que constatar e nos perguntar, a pergunta que todo mundo se coloca tá bom, beleza, mas quem vai ganhar então? É o socialismo ou a barbárie? E eu acho que nós temos que encarar que existe uma corrida contra o tempo. Nós não temos centenas de anos para derrubar o capitalismo. Talvez é que nós não vamos ver o fim do capitalismo, talvez, né? Não dá para dizer isso. Mas o planeta, a situação não tem todo o tempo da vida. O capitalismo está acelerando o seu processo de destruição e está numa fase extremamente perigosa do capitalismo. Mas existe as sementes do socialismo na luta dos trabalhadores. Então, a tarefa da nossa escola aqui é da gente nos formarem, porque nós temos que ajudar a ser parte de um fator consciente nessa luta. Porque a nossa luta é muito mais complicada do que dos capitalistas. Os capitalistas são uma classe dominante, eles não são tantas pessoas. Se você pode juntar essas pessoas aqui, você já tem todo mundo que governa no mundo, se junta numa sala assim, já tem todo mundo. Mas para todo mundo que vai derrubar esse sistema, construir um sistema novo, não ia caber aqui, né? A nossa tarefa é mais complicada, e ela requer muita organização, mas requer também né, que construímos uma organização que defenda uma alternativa ao sistema. Porque existe uma nova geração que, do mesmo jeito que a jovem Greta Thunberg falou que talvez a gente tenha que mudar o sistema, que ainda não tem uma resposta pela
positiva, né? A gente tem que popularizar através das lutas, né, nessa nova geração que um mundo socialista é possível e necessário.